As taças de vinho são um fator muito importante para uma boa degustação. Elas existem em vários formatos, específicos para realçar os diferentes tipos de vinhos e uvas. Há algumas que servem para todos os propósitos. A mais adequada para esse fim deve ter um pé para segurar, para que você não tenha que colocar a mão quente ao redor do vinho, a menos que deseje aquecê-lo. Deve ser lisa, sem detalhes ou emblemas, de preferência ampla, para que o vinho respire, tendo assim o melhor aproveitamento da degustação. Para os espumantes, o ideal é a taça flûte. Com ela você pode visualizar a perlagem, que é a borbulha do espumante. Quanto mais numerosa é a perlagem, melhor é o espumante. Para os vinhos licorosos, o ideal são taças menores. Existem 3 tipos de análises numa degustação de vinho: visual, olfativa e gustativa. Na visual, você vai observar a cor do vinho, que é um fator importante e fundamental para detectar a maturidade do vinho, o tipo de uva, o teor alcoólico e a sanidade. Na olfativa, você vai detectar os aromas e os buquês. O buquê é um aroma proveniente do tempo de envelhecimento da garrafa. Por isso, num vinho jovem não tem buquê, só aroma. Na gustativa, você vai analisar a tanicidade do vinho, a acidez, o amargor, o retrogosto, que é a persistência do vinho na boca, e a complexidade na boca. Outro fator a ser observado é a temperatura do vinho. Os vinhos tintos devem ser saboreados na temperatura ambiente, porque gelados aguçam os taninos, tornando-os imbebíveis. Os vinhos brancos, por sua vez, devem ser saboreados gelados, pois realçam seu paladar devido ao alto grau de acidez. No mundo do vinho existem profissionais específicos. A enologia é uma ciência que consiste em fazer o vinho. Essa ciência foi criada pelo célebre médico francês Pasteur. Os responsáveis por estudar e desenvolver esta ciência são os enólogos. Diz a lenda que para transportar o vinho na antiguidade existia uma carroça denominada de sam, e o condutor desse transporte era chamado de sommelier. Durante o percurso, o condutor provava dos vinhos transportados e com essa prática se tornou um especialista. Este especialista foi levado para dentro dos palácios, tanto para avaliar a qualidade do vinho, quanto para impedir que o rei fosse envenenado. Hoje em dia, essa profissão exige muito mais que transportar vinhos. Exige muito estudo na área de história, geografia e muita degustação. O sommelier hoje atua nos restaurantes elaborando as cartas de vinho, organizando a adega, indicando vinhos e compatibilizando o vinho com os pratos escolhidos. É recomendável nos restaurantes solicitar a ajuda do sommelier, pois o leque de opções é muito amplo. Existem ainda pessoas que são apreciadoras de vinho. Montam sua adega pessoal como hobby, gostam de estudar sobre o assunto. Essas pessoas são denominadas de enófilas. É importante em uma refeição combinar o vinho com o prato, para o seu prazer. Vamos comentar e sugerir vários tipos de vinho. Por essa razão, preparamos uma sessão especial explicando com detalhes cada um deles.
Nas massas em geral, ao contrário de alguns outros pratos, o que interfere na harmonização é o molho. Por exemplo, um espaguete, se o molho for ao pesto ou bolonhesa, vai muito bem com merlot. Já se o molho for carbonara, o ideal é um prosecco. O mesmo espaguete com molho ao sugo vai bem com Cabernet Sauvignon. Arroz, feijão, batata frita e bife combinam perfeitamente com Gamay. Gamay é a uva do Beaujolais. Esta combinação se dá devido à neutralidade da uva, pois os alimentos possuem propriedades diferentes entre si. Já um bife a cavalo combina com espumante, um steak tartar com chardonnay. Para um churrasco, picanha com Cabernet Sauvignon, fraldinha com Syrah, maminha com Merlot, alcatra com Tempranillo, linguiça com Lambrusco. Todas essas compatibilizações de churrasco levam em conta a gordura da carne, a textura das fibras e o sabor particular de cada uma delas. A feijoada é um prato rico em gorduras e por isso combina com vinhos de alto grau de acidez, como o espumante. Geralmente os peixes são apreciados com vinho branco. Em um bacalhau, por exemplo, cujo sabor é mais forte que os demais, pede um vinho branco com as mesmas características. O chardonnay é uma boa pedida. Alguns alimentos e condimentos são inimigos do vinho. Limão, alho e principalmente o ovo. Devido à sua altosidade, o ovo pede vinhos espumantes. Muito cuidado com o queijo e o vinho. Talvez essa seja a mais difícil das compatibilizações. Nem sempre qualquer queijo combina com qualquer vinho. Uma combinação clássica é o porto ou espumante. Foi um enorme prazer estar com você. Saúde!